Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. 14. Mediunidade prática. A mediunidade sempre vai ser aquele apoio que nós temos para passarmos pelas situações adversas, para enfrentarmos as situações mais complexas da nossa vida. Insta nos seres humanos é aquele momento que você consegue sintonizar com seus protetores espirituais, com os mentores da espiritualidade superior, e, nesse momento, então, gozar de relativa liberdade, de possibilidade de se comunicar com o além. E, com isso, traz para nós as possibilidades de transpormos abismos e passarmos por situações delicadas e perigosas com mais segurança e também com mais tranquilidade. Procuremos, pois, entender que mediunidade é sinônimo de trabalho ativo na esfera do bem, e devemos procurar, então, fazer sempre o melhor possível para estarmos edificando essas forças do bem em nossas vidas. Mediunidade prática. Vida e mediunidade são um só objeto, encarado de maneiras diferentes. Pensamos haver deixado isso bem claro no correr destas páginas. Até agora ainda não compreendemos bem esse problema, mas na sua compreensão, nesse momento, em que as pesquisas científicas referendam a concepção espírita da vida, esta se apresenta como uma realidade mediúnica. É importante, então, nós começarmos a entender que, no finalzinho do século passado, muitos estudos eram feitos para atender e buscar entender a vida espiritual, se realmente existia ou se realmente não existia. E eminentes cientistas da década de 70, 80 e início de 90 trabalharam nessas pesquisas, trazendo informações, trazendo à luz informações muito importantes. Veio o ano 2000, disseram que estaríamos entrando na era de Aquário, ano da época da regeneração, passaríamos para a quarta, para a quinta, para sei qual dimensão a mais. E não aconteceu nada disso. Chegamos em 2020, que estamos agora, 2021, ou seja, 2 décadas depois do ano 2000, que não acabou, quer dizer que o mundo acabaria em 2000, também não acabou, e as pessoas estão centradas demais em coisas materiais. Faz-se necessário, então, começarmos a tomar novas percepções, buscarmos novas dimensões para o entendimento da espiritualidade, para novas dimensões para entendermos a grandeza da vida e as nossas possibilidades dentro do processo evolutivo. O ato de viver é um ato mediúnico. Somos espíritos que se manifestam através de corpos materiais. Nossa vida é uma alternância de sono e vigilância. No sono, estamos ausentes do médium, o intermediário entre nós e o mundo. Então, o aparelho mediúnico repousa e nos afastamos dele para libertar-nos do seu peso e da sua pressão, respirando a liberdade no plano espiritual. Então ele coloca que médium é o corpo, porque o espírito, para comunicar com o espírito, ele não precisa de médium. Ele precisa de um corpo para se comunicar com os homens. Então, olha que interessante raciocínio. O nosso corpo é o médium de nosso espírito, porque ele faz com que nós intercomunicamos entre nós. E no momento que a gente dorme, então nosso espírito volta para a condição espiritual para conversar com seus afins e o corpo está repousando. É um momento que a gente sai também desse peso, dessa prisão momentânea que nós estamos. Na vigílias, voltamos ao corpo, imantados ao organismo que temos de usar e dirigir nas experiências e vicissitudes da vida. Mas esta alternância maior não é a única. Durante o sono, acordamos algumas vezes em lapsos de tempo imperceptíveis ou perceptíveis para muitos. Como um navegante que se preocupa continuamente com o seu barco e não quer deixá-lo à deriva. Então, durante a noite, a gente tem muitos picos de acordar. Acordamos, o sono vai aprofundando, depois a gente volta, aprofunda, a gente volta várias vezes, mostrando que não deixamos o nosso corpo à mercê da solidão. Mas tem pessoas que dormem profundamente, porque tem um anjo de guarda ali do lado protegendo. Durante a vigília, escapamos do corpo mais do que supomos. Nas ausências psíquicas, nos cochilos, nos chamados lapsos de distração,
como se precisássemos olhar de vez em quando pela escotilha e observar o roteiro. E é interessante que muitas das vezes a gente está conversando, se a gente não estiver bem focado naquele momento, a gente dá uma fugidinha. Opa, mas como que era a mesma história? Desculpe, ato falho. Ou a gente está falando, espera aí, mas por que eu estou falando isso? Então, um detalhe importante, são os momentos que a gente se desloca para o mundo espiritual. Já foi falado alguma coisa parecida anteriormente. Karl Jaspers, psiquiatra e o mais lúcido filósofo existencial, estabeleceu a lei da alternância na definição da existência, a lei do dia e a lei da noite. A existência é apenas comunicação regida pela lei diurna. É ordenação das coisas buscando a liberdade e a claridade. A lei noturna é paixão, ímpeto de destruição, obscuridade, vinculação do homem à terra e ao sangue. Bom, ele coloca então que durante o dia nós estamos no nosso processo de organização e à noite vem o nosso lado sombrio à tona. A noite e o dia deixam de ser apenas fenômenos de rotação terrena, para marcar também os ritmos da transcendência humana, que se passa entre dois mundos, solidários e contraditórios. Nessa visão dialética, da vida e da morte, Jasper declarava: eu sou existência. É uma afirmação bastante interessante. Eu sou existência, quer dizer, durante todo o tempo que eu estou existindo, eu sou. Então eu sou eternamente, porque o meu espírito vai continuar. Embora ele não tenha a visão do espírito, mas ele trouxe para nós uma visão bastante importante. Essa questão, quando ele fala aqui da vida noturna, dessas partes mais obscuras dos seres humanos, nós temos que procurar entender que durante o sono, nós vamos estar de par ou a par com espíritos afins. E muitos desses espíritos já chegam cedo, logo que o sol se põe, eles começam a se aproximar de nós. E algumas pessoas, logo que o sol se põe, eles começam a ter sintonias com os espíritos inferiores. Então depende muito de cada pessoa. Porque na visão espírita, o momento da noite é para dormir, e no dormir nós estaremos em contato com espíritos compatíveis com o nosso grau de evolução, com a nossa necessidade e nossas percepções psíquicas. Entende-se assim que a vida é comunicação da existência ou vice-versa. A mediunidade, como já vimos, é comunicação do espírito. No espiritismo, o ser que se projeta na existência é espírito, que anima um corpo, pelo que o espírito encarnado é a alma do corpo. Essa alma, entretanto, não permanece encarnada no corpo e pode desprender-se dele sem desligar-se, graças à lei da alternância, que Jasper percebeu e definiu em termos quase espíritas, sem conhecer o espiritismo. Logicamente, se ele conhecesse a doutrina espírita e toda a filosofia espírita do sono, ele traria informações para enriquecer mais ainda a sua filosofia, que, pelo que mostra, teve uma boa abrangência. Sartre, antimetafísico, não aceita a existência da alma, essência da existência, e sustenta que a existência do homem é um suspenso na existência, pois o homem elabora a sua essência com as experiências e atividades na existência. De maneira que a essência do homem só é completa na morte, e então substitui o morto. Nesse caso, a essência é o que o homem realizou no mundo e nele deixa para a posteridade. E essa ideia de Sartre obteve, logicamente, uma aceitação muito grande. Porque aí as pessoas começaram a querer fazer alguma coisa para realizar durante a vida, para poder ter continuidade após a morte. E o que nós devemos procurar realizar realmente durante a vida são os atos no bem, na caridade, para construirmos um mundo melhor, para construirmos um mundo mais edificante e mais plausível ao longo da nossa existência. Procuremos então trabalhar intimamente para sermos melhores. Procuremos então trabalhar intimamente para começarmos a construir e edificar as forças do bem em nós. Para Heidegger, o homem se completa na morte. E aí, as coisas ficam mais complexas. Como que depois de morto vai se completar? Vejamos. Essas coincidências com o pensamento espírita. Bom, vamos fazer um detalhe aqui. O que ele está dizendo aqui é que
Por que ele diz que é coincidência com o pensamento espírita? Porque o que ele está dizendo aqui é que se você fez as coisas boas, você vai dar continuidade, porque vão se lembrar das coisas boas que você fez. Isso seria a sua essência. E se você fez coisas más, também lembrarão das coisas más que você fez. Isso seria a sua contraparte da sua essência. Por isso, nós precisamos então começar a entender e compreender todo um conjunto de fatores envolvidos no processo, que é entender que existe um mundo físico de um lado e um mundo espiritual do outro, que na realidade ambos se interpenetram, ambos vivem mutuamente juntos. Ao começarmos a entender isso, nós vamos começar a perceber então novos aspectos da vida. Mas Sartre, materialista, e Heidegger, também bastante materialista, deram um sentido diferente, dizendo que se nós fizéssemos o bem, então nós nos completaríamos com a morte, porque aquele bem que nós fizéssemos ficaria gravado. Mas nem todo mundo entendeu por esse lado, nem todo mundo entendeu por esse ângulo, certo? Então vamos lá. Essas coincidências com o pensamento espírita na filosofia contemporânea mostram a plena atualidade do pensamento espírita e sua eficácia na interpretação do real. Enquanto isso, alarga-se desastrosamente profunda vala aberta entre a realidade cultural contemporânea e as forças unidas que há mais de um século se conluíram para esmagar o espiritismo. Esse fato, por si só, devia ser suficiente para mostrar de que lado, como dizia Kardec, está o bom senso. Bom, a filosofia contemporânea tenta negar o espírito, ou a espiritualidade e o mundo espiritual, e o espiritismo mostra as consequências dos nossos atos. Logicamente que nesse conjugar de forças vai existir um patamar de ação para que nós possamos compreender a existência e espiritual e buscar compreender a vida física como um complemento da existência espiritual e a existência espiritual como complemento da vida física. A partir desse momento, nós vamos ver que o homem sempre será resultado daquilo que ele faça, porque o espírito permanece, continua e dá continuidade à sua vivência. E todos nós, então, dentro desse patamar de evolução, desse patamar de crescimento, vamos conquistando e angariando nossas forças para realizarmos o melhor, para conduzirmos a nossa vida da melhor forma possível. Na teoria diurna e noturna de Jasper, há um ponto importante a esclarecer. A interpretação espírita da lei notâmbula não lhe dá o caráter de necrofilia destruidora que a tendência psiquiatra de Jasper lhe conferiu. De maneira menos dramática e mais natural, a noite é considerada no espiritismo como fecunda e criadora. Notâmbula quer dizer o que vaga à noite, o notívago. Então a noite não é aquilo que a gente vai deixar ao léu. À medida que o espírito vai evoluindo e vai sintonizando com espíritos melhores, e vai buscar durante a noite, durante o sono, instruções para suas ações do dia a dia. Enquanto o espírito está preso ainda às condições inferiores, durante a noite, ele vai sintonizar com espíritos infelizes e tomar também atitudes infelizes, seja quando está em vigília, quando está dormindo. E normalmente os grandes tramas e dramas da humanidade são negativos, é claro, são tramados da noite durante o sono. Aquelas pessoas que praticam esses atos, à noite eles são treinados. O repouso noturno favorece o repouso do corpo e, consequentemente, o desprendimento do espírito que nada tem a recuperar no sono. Apenas isso para os espíritos de condições mediana a superior. Para os espíritos inferiores, muitas das vezes o corpo dorme na cama e eles dormem do lado. Bom, com isso, o espírito da condição mediana a superior, durante o período de sono do corpo, ele vai tomar atitudes e ações para se edificar, para se construir intimamente, procurando se instruir, seja para o bem, seja para o mal. Nós estamos na Terra. O cansaço é um fenômeno físico, não espiritual. O cérebro se cansa e desgasta, mas a mente, que não é física, nada sofre. Durante o ritmo noturno, os espíritos suficientemente evoluídos recuperam a liberdade e entram em relação direta com os espíritos libertos, de mortos e de vivos. Então, a partir do processo de evolução nossa, quanto mais nós nos evoluímos, mais nós vamos entrando em relação com espíritos
que já estão desencarnados ou que também estão encarnados. Encontramos com pessoas amigas, encontramos com pessoas inimigas, encontramos com aqueles que nos instruem ou aqueles que serão instruídos por nós. Então, a noite, do ponto de vista espírita, o sono, do ponto de vista espírita, são momentos extremamente enriquecedores para todos nós. A liberdade é atributo do espírito. Os videntes de maior sensibilidade captam, no ritmo noturno, um impulso ascensional, em que milhões de almas se elevam aos planos espirituais na busca de amor e saber. Vão encontrar-se com seres queridos, levados nas asas da morte, e beber a sabedoria dos espíritos superiores sobre os segredos da vida. Então, mais uma questão bem filosófica, bem bonita que está sendo colocada aqui, daqueles princípios que nós estabelecemos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, e dentro desses princípios nós vamos nos fazendo melhores, nós vamos procurar crescer e aprimorar os nossos conhecimentos. E é dentro desse padrão de evolução que nós vamos galgando passo a passo. Então, essa liberdade do espírito durante o sono é o momento que ele vai se instruir de acordo com as suas tendências, com as suas possibilidades e com a cultura que ele tem aqui também vai influenciá-lo. A religião que ele tem, tudo traz uma parcela de influência. Portanto, aqueles que são propícios ao crescimento espiritual, eles vão buscar o seu impulso ascensional, o impulso de crescer, através do convívio com espíritos de mais saber e de mais amor. Muitos deles são aqueles que já parentes que já desencarnaram, amigos que já desencarnaram, que foram levados nas asas da morte, como ele diz, e outros são com os espíritos superiores que já estão no mundo espiritual há mais tempo, que nos trazem, conforme ele diz ali, segredos da vida, ou informações valiosas para a nossa existência, para a nossa vida. O que levou Jaspers à ideia de um sentido necrófilo e destruidor do ritmo noturno foi, certamente, a impressão de que os homens se entregam a uma espécie de negação da vida, fechando-se no sono ou entregando-se às ações degradantes acobertadas pela escuridão. Essa é a falsa impressão das aparências. A noite, além disso, é propícia aos trabalhos mentais e intelectuais, à cogitação filosófica, à busca serena da verdade que as tropelias do dia obscurecem. E tropelia, deixa eu consultar minha cola aqui, é prazer mundano, os bulícios do dia a dia. E também pode ser também o tropelo, aquele barulho de muitas pessoas caminhando em desordem. Ou seja, a noite, Jasper entendeu que era um momento de muita negação, de muita destruição. E, Herculano traz para nós a visão espírita, que a noite pode ser propícia a grandes trabalhos intelectuais, filosóficos, a uma busca de realizações superiores, porque estamos fora dos barulhos, dos tormentos do dia. Que o dia tem sempre muito mais ruído, mesmo que está sendo imperceptível, do que a noite. A ligação do homem com a terra e o sangue caracteriza o ritmo diurno, quando o espírito encarnado se integra à realidade carnal e terrena. Lutando para dominá-la, esses enganos filosóficos decorrem da posição materialista do pensamento atual, que, não obstante, é muito mais favorável à conquista do real, por desencilhar-se dos resíduos mágicos e mitológicos do longo passado humano, criador de superstições e preconceitos. As superstições e os preconceitos que nós vivemos normalmente tentam trazer para nós o pensamento mágico. Tudo vai fazer assim e vai acontecer. E tem pessoas que dão aulas sobre isso. Pense que logo vai acontecer. Use o seu pensamento positivo e atrairá positividade para você. Logicamente que você todo deprimido, todo para baixo, não vai conseguir encontrar a inspiração e nem mesmo aspirações superiores para a sua luta do dia a dia. Precisamos estar com um pensamento mais elevado, mas também temos que estar com o pé no chão para tomarmos atitudes plenamente seguras. Portanto, a ideia materialista do pensamento é uma negação da vida, e a ideia espiritualizante do pensamento é uma afirmação da vida, é uma construção para uma vida melhor. Também na cultura, portanto, temos os dois ritmos do plano histórico, o dia sensorial das fases pragmáticas
em que os homens se desgastam na conquista da natureza, e a noite espiritual das fases idealistas, em que os homens se voltam para a realidade platônica do mundo das ideias e conseguem realizar os sonhos noturnos, as utopias de antigas aspirações, lançando-se ao cosmos e pisando na lua. Portanto, dentro da cultura de cada um de nós, temos os ritmos históricos das nossas ideias. Cada um de nós, dentro dos padrões evolutivos inerentes a cada um, temos o idealismo, que normalmente durante a noite ganha aspectos platônicos maiores. E como ele diz ali, até mesmo pisar na lua, o homem consegue através da imaginação, nos seus aspectos transcendentes das realizações extrasensoriais dos seres humanos. Logicamente que se pisar na lua é dentro do processo imaginário, mas nós temos que saber contemplar a noite de uma forma diferente, não tão negativa como Jasper. É fácil perceber-se, no jogo das imagens sugeridos pela teoria de Jasper, que a noite e o dia tendem a fundir-se na realidade única da temporalidade, no tempo contínuo e sem limites, sem fracionamentos sensíveis, inteiro e pleno no inteligível, com que o Espiritismo nos acena para o futuro humano. A dialética de dia e noite constrói a síntese do tempo, na libertação progressiva e alternada das potencialidades do espírito. Então, cada um de nós temos que procurar entender as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades de encontrarmos-nos conosco mesmos na busca de realizações superiores para nosso espírito. Isso só é possível quando abrimos o nosso coração às percepções superiores. Por isso, nós não temos na noite e no dia a temporalidade tal qual Jasper colocava. São fases da mesma situação, do mesmo conjunto de forças, só que cada uma delas apropriadas a ações e funções diferentes. E o homem só vai entregar a destruição aos abismos de si mesmo se ele estiver predisposto a esse tipo de ação. E para chegarmos lá, não isoladamente, um por um no egoísmo da salvação pessoal das seitas fideístas, mas em conjunto na conquista comum do real em sua globalidade, que necessitamos de compreender a prática espírita e empregá-la em nossas existências sucessivas. Não se trata da prática formal das instituições doutrinárias, mas da prática vivencial da luta do dia a dia. Então nós temos que entender e procurar compreender que todos nós temos a nossa luta do dia a dia, temos as nossas ações que devem ser empregadas no sentido de crescermos espiritualmente, de nos aprimorarmos. Cada um de nós temos o trabalho pessoal e intransferível de nos melhorarmos a nós mesmos, mas para melhorarmos a nós mesmos, ensina-nos a doutrina espírita que devemos fazer pelo coletivo, fazermos pelos nossos irmãos, uns pelos outros. Temos de aprender a viver o espiritismo usando normalmente a faculdade humana da mediunidade estática ou generalizada, de que todos dispomos. Assim, como usamos a inteligência, o bom senso, o critério lógico, a percepção extrasensorial, todas as modalidades da atividade espiritual em nossa vida diária, precisamos também usar a mediunidade. A percepção extrasensorial é aquela percepção que você tem dos fatos, é aquele momento que você olha para um fato ou para um dado e diz, e agora? Então são situações diferentes que cada um de nós vivenciamos, são situações diferentes que cada um de nós temos de enfrentar nas nossas adversidades no nosso momento diário. Ao descobrir a ponta desse fio de Ariadne no labirinto do mundo, estaremos capacitados a escapar do Minotauro e atingir a porta da libertação. Para isso, não precisamos de técnicas especiais complicadas, basta nos tomar consciência das nossas possibilidades. A mediunidade não nos foi dada para falar com os mortos, pois os mortos estão mortos e não falam. São cadáveres que as entranhas da terra devoram lentamente nos cemitérios, ou apenas a cinza sutil das cremações. A mediunidade é insta nos seres humanos, o que ele chama de estática, aquela que nós temos no momento que precisamos. Ela aparece em momentos variados, não temos muito controle sobre ela, mas ela aparece e desaparece. É aquele momento que nós temos uma intuição, um insight, uma evidência, ou seja,
temos algumas características, vem algumas situações que nos dá a entender e a importância de compreendermos a abrangência dos dados, dos momentos mediúnicos, dos momentos que a mediunidade está ali para nós. A mediunidade nos liga aos espíritos, que são os vivos libertos da matéria densa ou em plena atividade na face espiritual do mundo, que só não percebemos porque vivemos imantados no magnetismo terrestre. Temos de perceber a função discriminadora da consciência e aprender a usá-la em todos os instantes, com a mesma naturalidade e continuidade com que usamos as funções mentais. A mediunidade não é algo fantasmagórico, é apenas uma percepção mais transcendente. Todos nós temos. E ela está aí para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a crescer. Emmanuel, no livro Consolador, nos fala sobre a possibilidade dos amigos espirituais nos ajudarem nas tarefas do dia a dia, nos embates do dia a dia. Então, compete-nos a cada um de nós, e está na parte que ele fala da vida e do dever. Tá? Então, a gente tem que procurar compreender que a mediunidade é insta nos seres humanos e ela tem que ser usada para fazer o bem. Se você toma uma atitude impulsiva de agredir alguém, você está usando a sua mediunidade para o mal, sintonizando com seus inimigos espirituais, ou com espíritos inferiores que se ajuntam a você por amizade do passado. Mas se você, diante de um fato extremamente constrangedor que você poderia tomar, você age com bom senso e poda aquela reação, aquela situação bem antes, então você está crescendo e aprimorando-se espiritualmente. Cada um de nós desenvolve na vida possibilidades e aspectos do crescimento, possibilidades e aspectos do desenvolvimento ético e moral que todos nós devemos procurar ao longo da nossa existência. Quando fazemos isso, o mundo se transforma ao nosso redor e o Espiritismo nos parece transfigurado como o Cristo no Tabor. Deixamos de ver apenas o Espiritismo prático em que a mente se enleia como em toda a praticidade, observando-nos em preocupações egocêntricas, na busca de auxílios imediatistas, de proveitos pessoais, de soluções ilusórias de problemas reais. Então, quando a gente transcende a nossa percepção, a gente sai daquele imediatismo prático, de querer as coisas para aquilo que nós queremos, no momento que nós queremos, segundo a forma que queremos. Esse é o espiritismo prático. Mas o espiritismo que todos nós devemos procurar é essa transfiguração de nós mesmos para percepções superiores da vida, para entendermos algo maior. Bom, espera aí. Então tem 2 pontos. Tenho aqui a minha vida transcendente que eu devo procurar, contemplar, um mundo maior, um mundo de mais expectativa, um mundo de mais possibilidades. E, de outro lado, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas necessidades do mundo. Ambas eu posso usar a mediunidade para contrapor o equilíbrio e me ajudar a crescer moralmente, eticamente, espiritualmente. Porque se eu uso essa mediunidade para passar a perna no outro, eu estou criando problemas para mim e muito grave. Se eu uso essa mediunidade para fazer com que as pessoas que convivem comigo possam crescer, então eu estou fazendo por onde o bem possa ser estabelecido. Deixamos de ser os choramingas e pedintes de todos os instantes, de olhos vendados pelo medo e aprendemos a encarar a vida com a mente aberta e confiante, não mais confinada em nossas preocupações imediatistas, não mais presa na teia da avareza, da ganância, da rivalidade, das disputas vaidosas. A rotina espírita das perturbações se transforma na vivência espírita da paz, compreensiva e rica de possibilidades espirituais. Então, não são 2 situações distintas, são 2 situações que nós temos que saber agir e construir para um mundo melhor. É aquilo que nós devemos procurar edificar em nossos corações. É aquilo que nós devemos fazer para o bem. Então, a partir do momento que a gente tem mais confiança na vida, mais confiança nas situações transcendentes da vida e saímos das preocupações imediatas ou imediatistas, então a gente começa a criar uma sintonia superior. Mas é bem delicado.
Sair dessa sintonia que nós temos das preocupações do dia a dia são situações bem delicadas. Mas é o esforço que nós temos que fazer para alcançar. Quando nós estamos na rotina das perturbações, logicamente que nós não conseguimos ter a paz que precisamos. Mas quando nós saímos das rotinas das preocupações, nós passamos por uma vivência espírita rica de possibilidades espirituais e também de possibilidades aqui no mundo material. Por que não? Tendo compreendido a finalidade da doutrina, em seu sentido cósmico, não apenas terreno, sentimos-nos capazes de enfrentar as dificuldades do momento sem perder a visão do futuro. Há a percepção mediúnica da realidade maior que nos cerca, no sentido da vida, da nossa natureza íntima, tão diferente da natureza material do corpo. Nossas angústias e apreensões desaparecem ao sopro do Espírito que tudo renova. Portanto, precisamos estar aqui atentos a sentirmos-nos capazes de vencer as dificuldades, de compreendermos a transcendência da vida, de buscarmos um sentido maior para nossas realizações íntimas. Precisamos, assim, agir para cada momento, para cada etapa da nossa existência, na busca das realizações transcendentes que estão na nossa vida. E com a percepção mediúnica de uma realidade maior que nos cerca, entender todos os tramas do ponto de vista da espiritualidade superior, baseados em estudos da doutrina, não em teorias que alguém cria sobre a doutrina, vai nos ajudar, vai nos impulsionar, vai nos permitir o crescimento espiritual tão necessário para o nosso espírito imortal. Muitos espíritas procuram técnicas de libertação em tradições religiosas de outros povos, sem compreender que as técnicas se ajustam a cada povo em sua maneira de ser, em suas tradições, e que a nossa maneira e tradição ocidental se liga ao cristianismo. Logicamente é que nós, que estamos aqui principalmente no Brasil, viemos de várias partes do mundo. Então tem gente que veio da China, que veio da Índia, que veio do Vietnã, do Paquistão, da Arábia, ou seja, vieram de várias partes, principalmente da Europa, os índios, os africanos. Então nós somos uma salada. As pessoas chegam aqui, acham um livro falando sobre o budismo, por exemplo, e se encantam por ele. Esquece-se que aqui nós temos o compromisso com a nossa cristianização. Ah, mas tem a técnica de meditação. A doutrina espírita fala que temos que meditar. Então nós temos que entender um conjunto muito maior de situações que existem, que nos propiciam, que nos possibilitam o crescimento espiritual, essa vivência do espírito imortal na busca da eternidade. Não se trata de um exclusivismo cristão, pretensioso, estimulado pelo salvacionismo egoísta das igrejas cristãs, imposto dogmaticamente, mas de uma questão de fidelidade a nós mesmos, ao nosso modo ocidental de ser, às exigências profundas da nossa condição específica. O Espiritismo é o desenvolvimento histórico e profético do cristianismo. Todo radicalismo não é bom. Logicamente que nós vamos ver em algumas igrejas tentando mostrar que você tem que fazer a sua parte para a sua salvação, com você mesmo. Não está errado, logicamente que está certo. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas precisam ouvir daquele jeito. Mas, logicamente, que nós temos que saber que tudo tem um momento de transcender. Se você quer melhorar-se e crescer você com você mesmo, também você precisa entender a necessidade de aprimorar dentro do grupo. E o grupo aprimorando-se mutuamente dentro das condições de percepção da vida, um ajudando o outro mutuamente e ajudando aos outros também, porque não é só os integrantes da sua igreja que você deve ajudar, vai fazendo com que você cresça, com que você aprimore. Mas, muitas das vezes, nós achamos que o outro está errado e nós estamos certos. E muitas das vezes esquecemos que estamos sendo exemplo para os outros. E também deveríamos ver nos outros coisas aproveitáveis para ser exemplo para nós. Somente assim cresceremos espiritualmente. Histórico na sucessão dos tempos. No lento e penoso desenvolvimento da civilização cristã, que ainda não superou a condição de esboço, mas já estendeu sua influência a todo o mundo. Profética no sentido geral, o objetivo sem a mística reformadora das igrejas de cumprimento de promessas do Consolador, do Paráclito, do Espírito de Verdade, que viria a restaurar o ensino
legítimo do Cristo. Então nós temos que procurar entender que a doutrina espírita vem nos abrir os olhos para o entendimento do Evangelho do Cristo, vem nos abrir os olhos para nos convidar à prática do bem, da caridade, da reformulação de conceitos e de sentimentos. É essa a proposta. E para conseguirmos tudo isso, nós temos que fazer a caridade. Porque se a gente não faz a caridade, nós não desenvolvemos a força íntima, a força interior, que nos dá base, compreensão e entendimento das realizações que precisamos empreender em nossas vidas. Tudo isso tem de ser encarado de maneira racional, sem nos deixarmos levar por atitudes místicas. Só assim poderemos ver que temos em mãos a chave que buscamos em porta alheia. Não é no outro que está a chave está em nós. Ao abrirmos a nossa porta para o amor, para a compreensão, para a solidariedade, logicamente conquistaremos os outros. É melhorando a nós mesmos que melhoraremos-nos mutuamente uns aos outros. Nossa vida não é material, é espiritual e, como tal, regida pela mente. Alimentamo-nos de matéria para sustento do corpo, mas vivemos de anseios, sonhos, aspirações, ideias e impulsos espirituais que brotam do nosso íntimo ou nos chegam em forma de sugestão e, às vezes, de envolvimento emocional no meio em que vivemos. Das mentes encarnadas e desencarnadas que nos cercam e convivem. Então, a nossa vida é plenamente espiritual. A nossa mente está sempre alimentando-nos de um conjunto de forças que tem em torno de nós. E assim nós vamos criando sonhos e aspirações de acordo com os impulsos espirituais que brotam no nosso íntimo, chegando de mentes encarnadas e desencarnadas que estão ao nosso redor. Por isso, muitas das vezes, eles criam as chamadas egrégoras, que é a repetição de determinadas atitudes, repetição de determinados nomes, repetição de determinados jargões, para que a população fique acessível àquelas informações que eles querem que todo mundo esteja. E não entender isso é muito perigoso. No nosso livro Conteúdos Transcendentes, tem 3 capítulos que a Barilova, o Carlos Gustavo, explicam sobre isso. A técnica espírita é simples e natural. Basta-nos lembrar que somos indivíduos e não massa, que a nossa individualidade é diferente e nos caracteriza como personalidades livres e responsáveis. Tomando consciência disso, deixamos de nos entregar a influências estranhas, assumimos a jurisdição de nós mesmos, tomamos o volante do corpo em nossas mãos e aprendemos a guiar-nos com a lucidez necessária. A doutrina espírita não tem uma técnica sofisticada para você conseguir isto ou aquilo. Ele é muito simples. Faça o bem, corrija-se moralmente, estude as obras básicas e você vai conseguir abrir campos de percepção em ti mesmo, que você vai começar então a entender e vivenciar aspectos maiores da vida, aspectos maiores da existência. Tomando consciência dessa situação, as influências estranhas que estão ao nosso redor, nós começamos então a filtrá-las, a vigiá-las e não deixar que essas venham ao nosso encontro, que essas venham interferir na nossa vida, trazendo para nós condições melhores, de melhor percepção, de melhor entendimento para crescermos e aprimorarmos para Deus. Por isso nós temos que gerenciar o nosso corpo, gerenciar a nossa existência, procurar construir as bases sagradas que devemos ter em nós para as grandes edificações de um mundo melhor, para as grandes edificações de um mundo de paz e de fraternidade. Aprendemos a distinguir as nossas ideias das ideias que nos são sugeridas, são transmitidas pelos outros. Podemos examinar tudo como ensinava o apóstolo Paulo, sabendo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Exercitando esse critério íntimo, conseguimos adestrar-nos na direção de nossas intenções, repelindo tudo o que possa prejudicar os outros e aceitando apenas o que nos ajude a ser mais úteis no mundo e ao mundo. Então, esse filtro, esse aspecto transcendente da vida que nós temos que procurar acionar e vivenciar com amor e responsabilidade.
No livro Conteúdos Transcendentes, que você pode encontrá-lo no nosso site, kardecespiritismo.com.br, que está na descrição do vídeo aí abaixo. Aí você vai lá em nossos livros, está lá o Conteúdo Transcendente, Futuro Transcendente e outros livros. Bom, ali a gente vai abordando essa questão da mente. E é importante que a gente vai encontrando em outras obras, como Pensamento e Vida, e agora aqui na mediunidade, conceituação da mediunidade, aspectos que condiz com aquilo que escrevemos pela influência dos espíritos, mostrando que o livro está certo e que todos nós temos que procurar fazer um exercício muito intenso para nos vigiar, para nos policiar, para enriquecer nossos corações e nossas mentes. A prática espírita da vida supera, a pouco e pouco, a nossa insegurança, os nossos desajustes, reequilibrando-nos em nossa personalidade. A mediunidade é nossa bússola e devemos aplicá-la sem complicações em nossa conduta, mantendo a mente livre e confiante, livre de medo, das desconfianças infundadas, da pretensão vaidosa, dos interesses mesquinhos e confiante das leis da vida e na integridade do ser, tornando nossa mente aberta e flexível. Então nós temos que saber ser mais flexível, mas também sermos vigilantes para mantermos a segurança íntima. Isso é muito importante. Essa autoconfiança, mas uma autoconfiança baseada no bom senso, não na fascinação. Ela é importante para a nossa caminhada, para o nosso empreendimento futuro. Nossa potencialidade mediúnica nos proporcionará as intuições claras da realidade antes confusa, a captação fácil das sugestões amigas, a percepção direta e profunda dos rumos a seguir em todas as situações. Mediunidade é isso, o aflorar na consciência das forças e vetores que formam a riqueza insuspeitada do nosso inconsciente. Em nosso inconsciente tem uma riqueza infinita, que nós não sabemos aproveitá-la, não sabemos direcioná-la, não sabemos impulsionar essas forças para o bem, essas forças para uma realidade bem mais transcendente, bem mais ampla do que aquilo que imaginamos ou do que aquilo que pensamos, porque intimamente temos forças que desconhecemos. A comunicação mediúnica no plano interno das relações anímicas é a inspiração que nos guia no momento certo. A mecânica e a dinâmica desse processo, descrita por Frederick Mears, depende das condições favoráveis que criamos em nossa mente e em nossa afetividade, sob o controle da razão. Facilitadas conscientemente por nós, essas condições necessárias, o ato mediúnico se realizará em nosso mundo íntimo. E aqui está a grande chave para o nosso trabalho. Aqui está o nosso momento íntimo de refazermos as nossas ideias, de reconstruirmos o nosso potencial. Precisamos, então, fazer da nossa vida aspectos mais transcendentes, aspectos mais amplos, de percebermos, de construirmos um mundo melhor, um mundo de mais felicitações para cada um de nós. Todos nós temos uma dinâmica em nossa mente, em nossas estruturas psíquicas, e nós precisamos saber criar condições favoráveis para captarmos as boas ideias, sairmos do pessimismo, do negativismo e buscarmos a ascensão superior. Quando concentramos o pensamento de maneira tensa na solução de um problema, a nossa mente se fecha sobre si mesma, como a carapaça de uma tartaruga que se defende de uma ameaça de fora. Impedimos o fluxo livre do pensamento. Essa concentração nos isola em nossas angústias, em nosso desespero. Tudo então se torna difícil e o escuro ao nosso redor. Tudo se amesquinha. Por isso precisamos transcender. Deixar a nossa mente mais livre, não ficarmos tão fechados em nossas preocupações. Buscarmos estudar a situação, avaliar a situação, mas não pensar somente nela, não pensar somente nas condições que não estão sendo aplicadas, que não estão sendo direcionadas. Mas quando encaramos um problema sem aflição, de mente aberta e confiante, as vozes internas conseguem soar em nossa acústica mental, e a vida nos revela as suas múltiplas e ricas perspectivas. A mediunidade não é apenas um meio de comunicação com os espíritos. Ela é comunicação plena, aberta para as relações sociais,
e para as relações espirituais. Aqui ele está mostrando uma mediunidade que até então desconhecíamos. Porque, vejamos, aprendemos que a mediunidade é para ser exercida na casa espírita. Mas existe uma outra mediunidade, a estática. É aquela que nós temos lapsos ou lampejos de percepções. Essa é para ser usada constantemente. Então, quando a gente está com a mente mais aberta, estamos mais propícios a captar as mensagens internas, ou seja, aqueles pensamentos que brotam de dentro de nós, nem sempre são nossos, mas que brotam de dentro de nós, que nós sabemos que uma força superior nos induz aquele pensamento, então nós vamos ver suas múltiplas perspectivas, e elas são muito ricas. Por isso, diante das comunicações que nós vamos ver dos espíritos, nós temos a comunicação plena e aberta dentro das relações sociais e espirituais. Aqueles momentos que nós passamos dentro da nossa sociedade, convivendo com as pessoas ao nosso redor, que cada um expressa seu sentimento, que fala sobre aquilo que está percebendo, é o momento mediúnico de cada um. Cada um tem seu quantum mediúnico daquele momento. E é necessário que nós tenhamos um bom filtro para saber em que ambiente nós estamos pisando, se devemos continuar ali, ou se devemos responder, ou se devemos nos calar. Isso é importante. No capítulo destas figuras em destaque, pela importância que assume em nosso comportamento individual e social, a atividade mediúnica interior, em que a essência divina do homem se comunica com a sua essência humana, é esse o mais belo ato mediúnico, o fenômeno mais significativo da mediunidade, aquele que mais distintamente nos revela a nossa imortalidade pessoal. E é isso, dentro dessas características que nós carregamos conosco, que nós temos conosco, é que a gente tem que prestar atenção nessa importância da vida, essa importância das percepções, dessa importância que nós temos de lidar com cada situação que nos vem. Portanto, observemo-nos e procuremos, então, a tomar as atitudes mais compatíveis, mais condizentes com cada situação. E, para isso, temos que estar alertas. Porque somente num estado de serenidade alerta, para captarmos as ideias que nos vêm, para captarmos as ideias que nos vêm e sabermos discernir e sabermos prosseguir em cada etapa necessária àquele processo evolutivo. Jesus perguntou aos fariseus que se conturbavam com a afirmação da sua própria divindade. Não como parte de Deus, mas como criaturas de Deus. Não está escrito em vossas escrituras que vós sois deuses? Estava e está, mas eles não compreendiam. Isto, pois, estavam imantados à sua humanitude terrena, imantados à condição carnal. Quando Jesus diz que nós somos deuses, porque nós somos co-criadores, estamos todo momento criando e somos senhores da nossa vida e plasmamos muitas das vezes aquilo que passaremos. São momentos que cada um de nós iremos vivenciar, que cada um de nós vamos passar nesta ou noutra existência. E é por isso que nós temos que aprender a construir e desfazer as ideias negativas da vida. É por isso que nós temos que aprender a construir e estabelecer as ideias positivas para a vida. Cada um de nós temos o nosso histórico, temos nossa vivência, temos nossas possibilidades. E dentro de histórico, vivência e possibilidades, as realizações superiores de cada um de nós devem estar pautadas no caminho que nós vamos construir na edificação do bem em nossas vidas, na edificação do bem na nossa jornada. Trabalhemos, pois, por nos tornarmos melhores. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores. E assim, estaremos construindo a verdadeira paz para a edificação de nossos sentimentos no bem, de nossos ideais superiores. Porque nós temos que saber sair da nossa humanitude e buscarmos a nossa espiritualidade. Sabermos que temos dever a cumprir no mundo, karmas a serem reparados, mas também temos dharmas a serem alcançados como objetivos superiores para todos nós.
A prática mediúnica informal, realizada permanentemente em nosso viver e em nosso existir, que é o viver conscientemente, nos mostra a face desconhecida do Espiritismo. Viver mediunicamente não é viver envolvido por um espírito estranho, mas viver na plenitude de nosso espírito, aberto para as relações mediúnicas internas e as percepções mediúnicas externas. Isso aqui é uma frase que, assim, são sentidos que mudam a nossa vida. Eu deveria ter lido esse livro 20 anos antes, porque ele traz muito significado, é muito significativo ler esse livro. Não que eu concorde plenamente com tudo que está escrito, portanto que tem vídeos que tem a parte que está aberta para o público em geral e outra está fechada para quem quiser assistir. Me manda um e-mail, a gente manda para a pessoa o link, compartilha com a pessoa o link do vídeo completo. Para não criarmos polêmica, para não criarmos situações constrangedoras para A ou para B. Mas nós temos que ser sinceros. Mas esse livro me trouxe informações assim valiosíssimas que mudam muita coisa na minha vida. A tranquilidade, a segurança, principalmente aqui quando ele fala de viver essa mediunidade, não a mediunidade interessada por espírito, mas uma mediunidade que sabe ter a percepção do espírito no momento que nós estamos no nosso dia a dia e percepção do espírito no momento que nós estamos na mediúnica. São dois momentos distintos que a percepção pode estar plenamente ativa e nós não estamos mediunizados. E muitas das vezes, por querermos usar a mediunidade simplesmente na casa espíritas, ficamos meio sonambúlicos e acabamos estando mediunizados em lugar que é inapropriado, em lugar que não deve, e não termos as percepções psíquicas superiores naqueles momentos que a nossa vida exige que tenhamos. São exercícios, portanto, que temos que viver desperto, conscientemente em todo momento, para sabermos fazer todas essas distinções e captarmos os caminhos que nos impulsionam para as grandes realizações. A tranquilidade, a segurança, o saber, o equilíbrio que buscamos estão em nós mesmos. Podemos e devemos ser os médios de nossa natureza divina, soterrada em nós, pelo nosso apego aos formalismos, a magia sacramental, a idolatria. Essas coisas não são condenáveis pelo que são, mas pelo que não são. Elas nos iludem com suas fantasias e nos desviam da confiança em nossa divindade. Então, a idolatria que algumas pessoas colocam, seja para outras pessoas, ou para situações, ou para certos líderes, a sensação de que a religião seria uma coisa mágica que transformaria a nossa vida, ou que a mediunidade vai fazer assim, abrir todos os caminhos para nós. Ou seja, isso são magias. Por isso que muitas das vezes se condena a mediunidade, porque ela não é isso. Ao mesmo tempo, ela é isso e muito mais. Porque quando você compreende verdadeiramente a mediunidade, você sabe que você tem um caminho muito mais seguro. Principalmente quando você a educa segundo os padrões espíritas. Você tem um caminho muito mais seguro, você tem possibilidades muito mais transcendentes, que nos leva a crescer e aprimorar e nos aperfeiçoar nas realizações sublimes do amor. A lição de Kardec é clara e tirada de seus estudos, de suas pesquisas, de sua observação, de sua inteligência genial. Ritos e palavras mágicas, sinais, objetos sagrados, danças, cantos, queima de velas, plantas, pólvoras ou outros ingredientes nada valem para os espíritos. O que vale é o pensamento, o sentimento, a autoridade moral dos que aplicam a mediunidade a serviço exclusivo do bem. Esse aqui é um ponto importante para entendermos, mas também é um ponto importante para discernirmos e distinguirmos. Quando que ele fala queima de velas, palavras mágicas, sinais sagrados e outros mais, nós temos nossos sinais sagrados. A introspecção. Nós temos as palavras mágicas, as palavras de fé, as orações. Só muda o contexto, que a nossa oração não vai fazer um milagre de abrir uma porta que está fechada, mas vai nos dar a intuição de onde está a chave que pode abrir a porta. Então nós temos que procurar olhar para coisas mais distantes, mais distintas, e às vezes estão mais próximas de nós do que nós imaginamos.
Objeto sagrado. Todos os objetos são sagrados. Eles têm uma utilidade para o bem da humanidade. Mas sabemos que todo objeto está imantado com um conjunto de energias. Então temos que ter cuidado com isso. Danças e cantos é inerente a algumas religiões. Mas quantas vezes na reunião mediúnica pede para cantarmos? Só ainda não pediram para dançarmos. Mas vamos cantar um hino para melhorar a vibração. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não sairmos de certos padrões e entrarmos em outros mais complexos, mais radicais. Por isso, o bom senso, o caminho do meio, conforme ensinou Buda, é fundamental. E as plantas, elas têm poderes de transformar o médium. Porque se o médium está muito depressivo e ele começa a fazer tratamento para desinflamar a garganta, ele vai deixar de ter depressão. Existe a depressão causada por ações do espírito sobre aquela pessoa. Lógico que existe. Mas, logicamente, que existe a depressão causada por determinadas tendências do espírito. De sintonizar com outros espíritos, com situações adversas. E é por isso que nós temos, então, que procurar valorizar e aprimorar a nossa caminhada. O pensamento, o sentimento, a autoridade moral, tudo isso tem um poder. Mas quantos de nós vamos ter o pensamento puro? Quantos de nós vamos ter o sentimento elevado? Quantos de nós estamos com o senso moral apropriado a enfrentarmos qualquer adversidade de uma reunião mediúnica? Tenhamos então o bom senso, a humildade de pedirmos ajuda aos nossos amigos, nossos mentores e de nos esforçarmos por nos melhorarmos. E coisas que as plantas que nos proporcionam desintoxicações do corpo físico, que melhora o corpo espiritual, psíquico, conforme nós vemos no livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo que fala sobre os bióforos, que são células entre o corpo físico e o corpo espiritual, que elas intercambiam informações. O que você come e bebe contamina seu sangue e vai para o perispírito através desse bióforo. E o que você sente, pensa e faz contamina seu sangue porque entra no perispírito e passa pelo bióforo e vai para o teu sangue. Esse conjugar de forças nos mostra que nós temos que buscar um equilíbrio constante. Enquanto não compreendermos essa verdade, não compreenderemos também o Espiritismo e não saberemos praticá-lo, como as gerações de 2000 anos, com seus teólogos e ministros de Deus, não compreenderam o cristianismo. Quando a gente fala de compreender o cristianismo, a gente tem que lembrar a Caminhos da Luz, quando Emmanuel mostra-nos para ali como que os romanos erraram na condução da religião. E quando a gente vai ver há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, a gente vai vendo como que os judeus interferiram no cristianismo. Ou seja, ninguém tentou trabalhar para ajudar o cristianismo a se desenvolver, a se aprimorar, apenas para tentar dar uma rasteira nele, tirá-lo do centro do que ele tinha que fazer, do que ele tinha que produzir para a humanidade. E são esses problemas, essas dificuldades que nós temos que aprender a suportar, a transpor e a vencer para sermos então melhores, para estarmos então construindo um mundo com mais perspectiva de possibilidades mais transcendentes. Nossa divindade interna e potencialidade não ato. Entender esse aspecto, que temos uma potencialidade mediúnica, não um ato mediúnico em si. Mas quando nos afastamos das exterioridades e procuramos a verdade em nosso coração e em nossa mente, de maneira sincera, a nossa divindade se atualiza em nós, transforma-se em ato, em realidade, e nos coloca acima de todas as fantasias ilusórias dos tempos primitivos. Estão prontos a auxiliar os que buscam a verdade, o conhecimento legítimo, o amor puro, mas distanciam-se dos que pensam conquistá-lo com homenagens tolas. Olha, gente, é uma coisa muito complicada quando a gente vai falando na doutrina espírita, porque nós somos espíritos reencarnados. Pouquíssimos de nós fomos espíritas antes. Alguns aí talvez tenham participado
codificação ou como espíritos assistidos por Kardec ali naqueles trabalhos de orientação que ele fazia na prática mediúnica, como obsessores dos espíritos, dos espíritas que estavam tentando ser espírita. Então, e pouquíssimos de nós trabalhamos efetivamente como encarnado espírita para sedimentar essas verdades. Muito poucos. Então, logicamente, nós vamos tentando nos adaptar à doutrina espírita porque aprendemos no plano espiritual, mas ao chegarmos na Terra temos os condicionamentos de outras vidas também vividas aqui na Terra. Então, são etapas que nós temos que buscar aprimorar, buscar aperfeiçoar para sermos bons espíritas. Então, a maneira sincera de cultuarmos a divindade dentro da doutrina espírita, aquelas fantasias ilusórias dos tempos primitivos que ainda carregamos conosco, livrar de tudo isso é uma tarefa muito árdua, porque nós vamos encontrar com esses valores, nós vamos procurar vivenciar esses valores. Eu lembro aqui, quando eu comecei a ser espírita, eu achei interessante ler o Bhagavad Gita e achei que eu tinha que divulgar o Bhagavad Gita para muitas pessoas. Mas as pessoas não entendiam nada, falavam assim, mas tem uns nomes estranhos. Eu falei, são nomes de pessoas, mas o nome é muito estranho. Então você lê João, lê José, lê qualquer nome que você quiser. Aí as pessoas olhavam assim para minha cara como se eu estivesse meio fora do eixo. Aí eu fui vendo que as pessoas não conseguem compreender, às vezes, que religião não é o rótulo religião. Religião é um conjunto de ensinamentos que vai fazer com que nós entendamos a vida e procuremos nos melhorar durante a vida. Mas poucos entendem isso, talvez eu também não tenha entendido. E o que nós vamos fazer então para termos um conhecimento legítimo? Desenvolver esse amor puro? É o tempo, as práticas, a busca de realizações, o trabalho de edificação do bem. Isso leva tempo, dá um trabalho relativo, um trabalho bastante desgastante para a maioria de nós, e assim nós vamos passando tempos, até que um dia realmente sejamos verdadeiros espíritas e consigamos sair de determinados patamares de entendimento. A mediunidade se abre para as instituições da verdade, ou seja, aquilo que realmente existe, iluminando a nossa existência e afastando-nos da vaidade pretensiosa, do orgulho vazio, das encenações ridículas. Os espíritos superiores, diz Kardec, são como os homens superiores. Não se interessam por fantasias e não se interessam por nossos louvores interesseiros. E aí é que nós temos que procurar. Estar em condição superior é mantermos sereno, encarar tudo com serenidade, procurarmos vivenciar cada etapa dentro da sua lógica, dentro daquele patamar que precisa ser vivenciado, e procurarmos, então, dentro desse equilíbrio, desse bom senso, fazermos o que é necessário fazer para a construção e edificação do bem. Se nos deixarmos levar por palavrórios eloquentes, ao invés de pensar com sinceridade nos princípios da doutrina, ficaremos com os palavrórios. Cada qual escolhe o que quer e o que não tem do que reclamar. A escolha é nossa, mas as consequências decorrem das leis naturais, que são as próprias leis de Deus, na estrutura do universo ou na estrutura da nossa consciência. Então, a forma com que nós vamos agir, com que nós vamos interagir, vai depender puramente de como estamos lidando com as nossas interatividades dentro do momento do movimento espírita, mas tudo tem consequências para nossas existências, para o nosso futuro, para nossas realizações superiores. Procuremos, então, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para fazer realmente com que o bem possa vivenciar na nossa vida a transcendência necessária ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. A mediunidade prática é a prática mediúnica individual e permanente, o manter-se alerta antes do momento que passa, carregado de excitações sensoriais e rico de percepções espirituais. Esse estado de alerta não deve ser forçado, mas mantido com espontaneidade. Realmente é uma coisa extremamente delicada ficar ligado nos 120, 24 horas.
Mas é importante nos ligarmos, nos conectarmos com o poder divino e com a espiritualidade nossa amiga. E às vezes a gente faz isso tão sem querer, e às vezes temos tanta dificuldade de fazer. Depende muito da nossa condição íntima, das nossas interações íntimas. Para estarmos mediunicamente alertas, basta não nos entregarmos à hipótese da matéria, não nos apegarmos apenas à realidade exterior, percebendo, ao mesmo tempo, a nossa realidade interna, o fluir das ideias nossas, as alheias pela nossa mente, sabendo distingui-las. Para isso, é claro que os princípios da consciência, vigias constantes do nosso modo de ser e, portanto, do nosso comportamento, devem ser bem definidos em nossa compreensão doutrinária. Cada um de nós temos as mais variadas realidades que vivemos. Essa realidade exterior que temos que encarar a todo momento, ela tem que ser vivenciada dentro da sua proporcionalidade que ela exige de nós. Mas nós temos também a nossa contraparte interna dessa realidade, que é as nossas tendências psíquicas, as nossas tendências espirituais, as nossas tendências a agirmos dessa ou daquela forma ao longo da nossa caminhada. Portanto, é pela nossa mente que vamos, com a educação da nossa mente, com o controle da nossa mente, que nós vamos agir melhor. Controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Uma receita tão simples, mas nós lutamos fervorosamente para colocá-los em práticas e falhamos nos momentos mais inapropriados à falha. Por isso que nós temos que estar sempre procurando construir e edificar forças que nos elevem para o Pai. E os princípios da consciência têm que estar sempre alerta para nós não cairmos em pontos que nos façam ferir a nós mesmos, que nos façam a tomar pequenas atitudes ou grandes que nos compliquem para a eternidade. Tudo isso não é possível quando já nos entregamos à atuação de espíritos perturbadores ou às nossas próprias inquietações. Aqui, gente, se livrar dos espíritos perturbadores, temos que fazer a tarefa e buscarmos a nossa harmonização íntima. E aqui não tem uma coisa mágica. Como homeopata que somos, nós temos que entender que as nossas inquietações íntimas normalmente são intoxicações por metais pesados, e somente a homeopatia vai nos desintoxicar desses metais pesados. E muitas das vezes os espíritos perturbadores aproveitam dessas situações, dessas condições adoecedoras que nós temos conosco, para nos atingir, para nos incomodar mais, para nos deixar mais inquietos, mais aflitos. E aí o processo de desintoxicação é fundamental e necessário ao nosso aprimoramento. Nesse caso, temos de recorrer aos trabalhos mediúnicos da prática comum, num grupo em que doutrinação seja praticada à luz do Evangelho, quando assim nos livrarmos das interferências dos outros e de nós mesmos, voltando à normalidade. Então poderemos colocar-nos nessa posição de permanente vigilância, que nos ajudará a manter a serenidade espiritual necessária. Então, para mantermos a serenidade, para mantermos o equilíbrio, depende de um conjunto de fatores. Ah, mas então a gente tratando com homeopatia, a gente vai ficar zen? Se a gente não se evangelizar, se a gente não tiver apoio se a gente é médium e não tem apoio de um grupo mediúnico sério, competente, então cada um de nós devemos nos voltar para praticar o bem, para termos mais meios de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos intimamente. E aí, essa permanente vigilância torna-se praticamente natural. Não estranhe quando você vê um médium sério, carrancudo, enquanto o outro está rindo tranquilo. Cada um tem seu mecanismo de defesa que nós temos que respeitar. É necessário compreender que não se trata, neste caso, de uma prática mediúnica permanente, o que seria absurdo. Kardec tratou suficientemente em O Livro dos Médiuns da inconveniência de excessos na prática mediúnica. Tratamos aqui de uma aplicação dos princípios espíritas da realidade existencial, a partir dos princípios de vigilância, vigiai e orai, ensinou Jesus.
Então, todos nós temos que estar sempre com essa vigilância, com essa atenção. Agora, você está na reunião mediúnica, recebeu uma comunicação de um espírito infeliz, não tem problema nenhum. Olha, ele recebeu esse espírito dando soco na mesa, falando de uma forma áspera. Qual é o problema? O problema é se o dialogador não soube dialogar com o espírito. Cala sua boca! Que isso? Não é assim que se procede aqui? Então, é um conjunto de fatores que tem que estar sempre entrosados para que tudo aconteça do melhor. Porque aquele médium que chega lá, fala baixinho, que nem dá para o dialogador escutar, também não é producente. Então, todos nós temos que ter contrapesos de entender que a prática mediúnica tem as suas mais variáveis individualidades, conforme nós vemos no estudo anterior. Nos capítulos anteriores, no grau de mediunidade, estamos vendo. Cada espírito se manifesta de uma forma e cada médium interage com esse espírito de uma forma. Logicamente, com a educação do médium, ele não vai socar a mesa. Mas se um dia ele socar, vamos condená-lo por causa disso? Ou vamos lidar com aquela situação amorosamente e depois, dentro da normalidade, podemos conversar? Tem alguma coisa a mais acontecendo? Porque compete a cada um de nós sermos amigos, companheiros e usarmos de fraternidade uns para com os outros. Fazemos, por um instante, abstração das manifestações mediúnicas propriamente ditas. Como advertiu Kardec textualmente, para raciocinar por indução sobre as consequências a atingir na mediunidade prática, usamos o sistema de Kardec no exame do problema da alma e sua natureza. Não tratamos dos médiuns específicos do mediunato, mas dos médiuns comuns da mediunidade generalizada. Então aqui ele está abordando não aqueles médiuns que tem que ser uma referência, mas dos médiuns que têm a mediunidade generalizada, ou seja, todos nós, cada um no seu grau de percepção diferenciada. Então, quando você perceber que alguma pessoa do seu relacionamento profissional ou da sua relação comercial, no dia a dia, ele tem as percepções psíquicas para agir, não se assuste, é natural que isso aconteça. Ele não é espírito ainda. E se fosse também, qual o problema? Não está aqui que a mediunidade é para ser usada e também não está sendo bem estabelecido por Kardec e por Emmanuel, e o Herculano fortalece para nós que os mentores estão para nos ajudar, para nos tirar de certas ciladas, desde que não esteja nos nossos scripts provacionais. Então nós temos que prestar atenção num conjunto de dados, de informações que vão fazer com que a gente se aprimore, a gente se aperfeiçoe e a gente possa então vivenciar uma vida melhor. Não se trata de buscar o maravilhoso, mas de conhecer e aproveitar na vida diária a maravilhosa contribuição da faculdade mediúnica que pode livrar-nos de perturbações e obsessões de toda espécie. Então, todos nós temos o nosso momento que nós temos que saber lidar com todas as dificuldades. O que ele está mostrando aqui para nós é o nosso lidar no dia a dia. Os fatos do fenômeno mediúnico maravilhoso, de uma grande mensagem, e o fato de uma mensagem mediúnica presa a faculdades complicadas e delicadas das perturbações, são momentos que nós temos que trabalhar à parte. São momentos que têm que ser observados à parte. Assim como usamos o bom senso permanentemente no julgamento das coisas e fatos, a razão do discernimento, a visão da discriminação dos objetos e seres, assim também, podemos usar permanentemente a faculdade mediúnica na percepção da realidade dupla em que vivemos. A interna e externa, a espiritual e a material, conjugando-as numa concepção global de tipo gestáltico. Então nós estamos ainda gestando essas percepções mediúnicas que nós temos conosco, em todos os níveis. Aquela que nós temos internamente conosco, dos nossos diálogos íntimos, dos nossos conflitos íntimos, com aquela que nós estamos lidando dentro do nosso meio, ao nosso redor, com as comparações, com as necessidades de interações e percepções
inerentes a cada um de nós. Então, nós estamos passando por determinadas fases da nossa existência, onde o aprimoramento se faz parte de um crescimento que todos nós deveremos vivenciar, nos inteirar para fazermos melhores, tanto na vida espiritual quanto na vida material. É isto que hoje se procura nas seitas e religiões orientais que dispõem de técnicas espirituais para abrir e fechar chakras e coisas semelhantes. Alega-se que não temos nada disso no espiritismo, que só se trata de manifestações de espíritos através de um processo de submissão mediúnica aos comunicantes. Na verdade, o método espírita é o contrário disso, sujeita seu espírito ao médium, que deve ter controle da manifestação. O que os orientais falam de abrir e fechar chakras, nós falamos que o médium tem que educar a mediunidade para controlar a comunicação dos espíritos. Lá, eles falam em educar os chakras. É a mesma coisa. À medida que vai se abrindo e fechando chakras, educando os chakras, controlando esses chakras, que não é uma coisa muito prática, muito simples de fazer, leva-se anos de treinamento, nós vamos aprendendo a conviver com o mundo espiritual, a darmos as comunicações espíritas dentro de uma classe, de um respeito compatível com a nossa condição mediúnica e com a condição mediúnica daquele espírito. O médium não pode receber um espírito que fala em guerra, que fala em destruição, por que não? É função do dialogador saber dialogar com eles, saber orientá-los. É para isso que existe todo um conjunto de uma equipe, dentro de um conjunto de ações, para obter os melhores resultados. E no tocante ao uso da mediunidade generalizada ou estática, existe em todas as criaturas. Afirma-se que ela serve apenas para permitir casos de obsessão. Mas se a mediunidade é uma faculdade humana natural, como Kardec a classificou, é evidente que as suas funções se desenvolvem em nós permanentemente, sem ao percebermos. Esse problema foi explicado por Kardec, mas não cogitamos suficientemente das suas consequências. As percepções psíquicas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Naturalmente, as pessoas mais velhas vão tendo mais percepções. E aí começam os incômodos da depressão, da tristeza, da euforia, e acha-se que tem que resolver o problema através de intoxicações químicas. Respeitamos a posição e a postura de cada um. Mas nós temos que educar as nossas percepções para, diante da nossa idade mais avançada, podermos treinar a conviver com os espíritos, porque vamos conviver com eles daí um tempinho. Certo? Então, é um trabalho que nós temos que fazer de conscientização de todos de que existe a interferência dos espíritos. Mas também nós temos que estar saudáveis, com o corpo bem saudável, para termos boas percepções, bons entrelaçamentos com os espíritos. E aí, ter saúde, temos que absorver pelo contexto de Hahnemann o que é saúde. E aí as coisas se tornam mais complexas um pouco dentro de uma sociedade que apenas treinou a pensar materialmente. E assim, a mediunidade humana e natural vai, à medida que a gente vai se educando nessas percepções, a gente vai entendendo mais a amplitude da vida, a gente vai entendendo mais a amplitude existencial que nós temos para vivenciar. Elas se tornam claras quando procuramos examiná-las à luz do princípio da vigilância. Da mesma maneira como estamos de ouvidos atentos ao atravessar as ruas das grandes cidades, pois a visão somente não basta para prevenir-nos dos vários perigos. Devemos também estar atentos às excitações e desafios do dia a dia, para perceber a realidade total do momento, que passa a evitar os perigos, dando mais atenção à percepção mediúnica. E assim, quantas vezes no trânsito a gente vai pisar no freio sem saber por que está pisando no freio? Já aconteceu isso com vocês? A gente fala assim, nossa, nem vi que pisei no freio. São momentos que as nossas percepções psíquicas estão muito além do que imaginamos. Nossos protetores estão atentos. E a gente pensa que não é médium, não é que a gente vem, tem uma mediunidade muito maior do que imaginamos. A prática permanente das demais faculdades
devemos juntar a mediunidade prática em nossa relação permanente com as coisas e os seres. Então, dentro de todas essas condições que nós temos que vivenciar, e para nos prevenir dos perigos e nos edificar para um bom futuro, a atenção tem que estar constante. Mas quando a gente está mais relaxado, não no sentido de estar assim, despojadamente, não. Relaxado no sentido de estar tranquilo, está centrado naquilo que nós estamos fazendo. E centrado não quer dizer que estamos tensos. Então, a gente está percebendo as coisas ao nosso redor e tomando atitude segura, compatível com as nossas necessidades. Não estamos ensinando uma técnica de aperfeiçoamento místico, mas apenas o uso necessário, que muitas pessoas já fazem, naturalmente, das percepções mediúnicas conscientes. Passamos do descuido para o cuidado, da desatenção para a atenção. Não se trata também de desenvolver poderes psíquicos, mas de usar os poderes que já possuímos desenvolvidos. Outro detalhe importante e interessante. Kardec deixou claro para nós que ninguém tem que forçar o outro a ter uma mediunidade que ele não tem. Cada um tem a sua mediunidade, a sua característica, e tentar ter outras é contraproducente e até mesmo perigoso. Então, aqueles poderes psíquicos que nós já temos, vamos cuidar bem deles, vamos educá-los bem e trabalhar com amor para garantirmos a nossa qualidade de vida. A questão desse aperfeiçoamento místico que ele fala é quando as pessoas começam a querer técnicas, muitas delas que não existem no nosso meio ocidental. Então, no meio ocidental, nós não teremos paciência para ficar meia hora meditando, mas talvez 5 minutos. Não teremos condições psíquicas de querer treinar, abrir e fechar um chakra, conforme os orientais entendem que tem. Já faz parte da cultura deles, já faz parte das ideias impregnadas das egrégoras orientais. Então, vamos procurar vivenciar a mediunidade tal qual o Kardec ensinou, através da oração, a meditação naquele momento que está ali voltado para a comunicação, e assim a gente vai conseguindo obter o que nós precisamos. O que acontece no meio espírita é uma acomodação dos princípios doutrinários mal conhecidos, sem a preocupação do estudo global e sistemático para a mais profunda compreensão da doutrina. Esse comodismo favorece o aparecimento de pretensas inovações doutrinárias sem a assimilação do espírito da doutrina. Por outro lado, a fuga deprimente dos comodistas para o sincretismo e suas práticas primárias do mediunismo. Quando nós queremos, então, entender a doutrina espírita, temos que estudar a doutrina espírita. E aí é que temos que ter estudos bem direcionados. Às vezes eu vejo as pessoas indo para apostilas de práticas de estudo sistemático. Por que não pegamos, então, para estudar o livro dos médiuns? Por que não pegamos, então, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, fazendo um estudo sistematizado daquele livro? Ao invés de pegarmos uma apostila que tem um pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro, é bom, tudo bem, interessante. Mas o que seria interessante? Estudarmos o Evangelho, terminando de estudar o Evangelho, estudo o Livro dos Espíritos, terminando de estudar o Livro dos Espíritos, estudo o Livro dos Médiuns. Por outro lado, poderíamos também tremear os 3 estudos. Um terço por livro por Evangelho, um terço por Livro dos Espíritos, um terço por Livro dos Médiuns. Concluído esses 3, o que é o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Bom, agora você tem bastante conhecimento para estar na reunião mediúnica. Você estudou as obras básicas. Você participou daquele estudo metódico. Lê e comenta. Um orador chega lá, faz uma bela palestra, e tem uns que tem um dom poético, né? Chega, lê e fala muito bonito, mas a pessoa não interioriza, porque ele tem que ler e ter alguém que comenta, e cada um ali poder dar uma pequena opinião. E assim, o estudo, no meu entendimento, seria muito mais útil. Estudar um livro quanto esse aqui, com a aceitação da mediunidade, amplia as percepções, o conhecimento e a responsabilidade de cada um. Tenho ressalvas sobre o livro, mas no contexto geral, ele é muito interessante. Para modificar essas situações, temos de
a agitar as águas no bom sentido, chamando a atenção para aspectos da doutrina que passam inteiramente despercebidos. Entre esses está o da mediunidade generalizada, que procuramos tratar neste capítulo em primeira abordagem, de uma forma mais abrangente. Ou seja, nós temos percepções psíquicas e normalmente não procuramos educá-las, achando que educar a percepção psíquica é só para quem está na reunião mediúnica. Mas todos nós precisamos, então, entender o conjunto de informações que a doutrina espírita nos traz, entender esse conjunto de informações e tomarmos atitudes mais compatíveis, mais consendâneas com as necessidades de cada um de nós. Podemos ir ainda mais longe e perguntar: quem se conhece a si mesmo e pode avaliar-se com segurança? Cada dia nós descobrimos facetas da nossa personalidade que se tornam muito mais perigosas, que se torna muito mais ampla do ponto de vista que nós nem sequer imaginamos. Se os nossos estudos e as nossas práticas espíritas ainda não nos deram sequer a compreensão da inferioridade do nosso planeta, da precariedade dos juízos humanos, da nossa incapacidade para dominar os problemas de ordem superior do plano espiritual, é evidente que precisamos de uma revisão imediata e profunda da nossa posição doutrinária. Veja bem, vou ler de novo, tá? Seus estudos e as nossas práticas espíritas ainda não nos deram sequer compreensão da inferioridade do nosso planeta e da precariedade dos juízos humanos, da nossa incapacidade para dominar os problemas de ordem superior do plano espiritual. É evidente que precisamos de uma revisão imediata e profunda da nossa posição doutrinária. Se lermos de novo, vamos ver que temos que estudar muito. Então, nós temos que fazer estudos minuciosos da doutrina espírita. Ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho, ler o Céu e o Inferno, ler o Livro dos Médiuns, ler a Gênese. E o que é Espiritismo é um livro muito importante, porque o que é o Espiritismo nos traz uma abordagem que nós temos pouca informação sobre ela. Como sermos espírita. Quem é que quer ser espírita? Informações que transcendem, que são importantes dentro do projeto, dentro do nosso processo de busca pela evolução. Nessa mesma linha de pensamento, devemos encarar os problemas do conhecimento de nossas encarnações anteriores. Essa questão vem também servindo como possível critério avaliativo de médiuns e pregadores. Estes, por sua vez, encontram apoio para a sua possível autoridade na doutrina em suas possíveis lembranças de vidas anteriores. Isso, gente, é muito delicado, porque as pessoas estão acostumadas em vidas passadas, como falamos anteriormente, a uma posição de destaque nesta ou naquela função, dentro do meio eclesiástico, ou dentro do meio político, ou até mesmo dentro do meio social. Esses, logicamente, terão que reencarnar como espírita para reeducarem seus espíritos para a vida de relação entre os homens e a vida depois ao retornar para o plano espiritual. Mas aí, as tendências que ainda não foram podadas, e não vai ser podada numa vida só, porque poucas pessoas conseguem fazer isso, então vem à tona. E como nós não temos uma boa didática espírita para lidarmos com essas situações, começamos um querer ser mais do que o outro, e quando o outro fala alguma coisa, às vezes até para desabafar, coitado, está precisando respirar um ar diferente daquela pressão interna que ele está vivenciando, aí aquela confidência que era para ficar entre os dois que conversaram, de repente está sendo conhecido por todos, e olhando assim, coitado, pensa que é alguém. São essas estruturas psíquicas frágeis, incompetentes de lidar consigo mesmo, que fazem a fragilidade da doutrina espírita, como de todas as outras religiões. Mas nas outras as pessoas já estavam acostumadas nela. Então eles se adequam dentro daquilo que estavam acostumados. Mas a doutrina espírita, nós estamos nos acostumando a ser espírita. Aí depois vamos reencarnar em outro país para tentarmos levar a espiritualidade para eles. Porque é assim. Aqui já criou-se uma base, já tem uma egrégora espírita. Então vem, dentro da família espírita, vem aqueles que querem fugir da doutrina espírita de todo jeito
e veem nas outras religiões aqueles que, como é que é essa doutrina espírita? Né? Nem que seja assim, na calada da noite lá na internet, vai querer saber o que é a doutrina espírita. Então nós vamos vivendo isso, e os outros que estão lá fora vão passando por suas dificuldades, vão passando por suas necessidades de aprimorar. Mas de que recursos dispomos para penetrar com segurança nesses problemas, investigando as nossas vidas passadas e até mesmo as vidas passadas dos outros? Quem nos deu autoridade para fazermos isso? E recentemente, eu não lembro em qual livro foi lido, se foi nesse ou no outro, você está entrando na mente da pessoa, você está entrando na vida dela, muitas das vezes sem permissão. Você está fazendo uma revelação do passado daquela pessoa, às vezes você não tem permissão nem do seu protetor, que dirá mais do dela. Então, são coisas muito delicadas que nós temos que procurar. Falar, você foi isso na sua vida passada, é muito complicado. O único critério de que dispomos nos foi dado sabiamente por Kardec. Examinarmos as nossas condições atuais para sabermos em que condições vivemos no passado remoto. Esse critério se baseia no princípio da evolução e no imperativo do conhece-te a ti mesmo. Nossas tendências, nossas ações, nosso jeito de ser mostram quem fomos, onde estivemos, com quem estivemos, mas prestamos atenção também nas intoxicações. Porque as intoxicações trazem a nós ações extremamente perigosas. Portanto, uma pessoa está normal, ele toma uma pinga a mais, fica aquela pessoa pedante, inconveniente. Será que isso é por causa do passado dele que ele era assim? Ou porque ele afrouxou o seu controle da mediunidade estática e permitiu que o espírito controlasse ele momentaneamente? Ou ele acessou o subconsciente dele, trazendo à tona arquivos que precisam ser retrabalhados? Como não temos competência para dizer sobre isso, vamos nos respeitar mutuamente e vamos procurar agir de forma cristã em todos esses momentos. Já parou para pensar que talvez aquela ali seja uma oportunidade da gente dar um toque de evangelho para aquele espírito? Mesmo estando meio embriagado, ele está em condições de receber uma informação superior? Aí a gente desdenha, a gente xinga, a gente fala besteira, conta piadas de baixo calão, mas não fala do evangelho. Aí depois reclama que a pessoa não para de beber. A culpa é de quem? No livro Universo e Vida, o Áureo nos fala que se alguém cai numa rua, todos os moradores são culpados. E se alguém ali prospera, todos os moradores são partícipes. Fiquemos atentos com a nossa postura, com o nosso comportamento. Mas a nossa ignorância em relação à posição do espiritismo no mundo é tanta que nós esquecemos da inutilidade dos títulos e posições do passado para querer saber quem fomos e não o que fomos. Ah, eu fui um príncipe, mas o que era esse príncipe? Era alguém que trabalhou para o bem-estar da sua coletividade? Ou um hipócrita daqueles que ficava simplesmente querendo explorar a sociedade, tirar proveito, curtir a vida? Então, entre quem fomos e o que fomos, tem uma grande diferença. Poderíamos ter sido alguém de destaque, alguma autoridade, mas tomamos atitudes que nos trouxeram consequências danosas para esta vida. Poderemos ser uma pessoa que era um faxineiro, mas fez a faxina com amor, com zelo, educou-se intimamente, e hoje, em qualquer religião que ele tiver, ele é uma pessoa íntegra. Não precisa do espiritismo para moldar-lhe novamente o caráter. Observemo-nos. Queremos ter a certeza, mesmo através de uma autossugestão, de que fomos esta ou aquela figura histórica importante. Um príncipe, um cardeal, ou pelo menos seu assistente. Uma rainha ou um grande guerreiro. Porque assim nos sentiremos maiores e fazemos que os homens atuais nos considerem como mais respeito. Isso quer dizer simplesmente que trocamos os valores espirituais por valores materiais perêmpitos, de pouco valor. Já passou, você não é mais, você foi.
Embora alguns espíritos chegam para algumas médiuns e falam assim, eu tenho que te respeitar porque você foi isso. E como eu fui subordinado a você e você fez grandes obras, eu te respeito. Se não te respeitaria, não. Quando a doutrina espírita fala sobre a ascensão moral, tem um universo de informações. Quem você foi, o que você foi, o que você fez, como você interagiu com as pessoas, em todo um passado. Não é só no passado, em todo um passado. De ontem, do dia que acabou à meia-noite, para começar 1 hora de hoje, ao infinito dos passados. Então, em todo esse passado, você foi alguém, e aí quem você foi e o que você foi, te deu as qualidades éticas e morais para você ter ascensão sobre certos espíritos. Nesta vida, você está conquistando moralmente, você fez muito moralmente por você? Às vezes você fez muito pouco pelo aquilo que a espiritualidade esperava que você fizesse, devido às suas grandes conquistas de migalhas em migalha, de centavos em centavos em outras vidas. Nessa, você já tinha uma economia farta de boas ações para se tornar uma pessoa bem melhor do que você é. Então vamos ser mais rigorosos conosco mesmo e deixe os outros. Não perguntamos pela nossa humildade, moralidade e espiritualidade, bondade e pureza do passado. Perguntamos pela vaidade, arrogância, criminalidade e imoralidade. Oh, que infantilidade. Rima até tudo, né? É questão muito infantil, porque muitas das vezes as pessoas querem ser uma rainha, as meninas querem ser uma rainha X, Y, Z, que foi uma pessoa fútil. Foi rainha, mas e daí? Ser rainha não quer dizer que você tenha desenvolvido qualidades. Mas muitos foram um contador da rainha, que nem nunca foi citado em nenhum documento, mas ele agiu com integridade para garantir o sustento do Estado. E ele conquistou muito mais. Um faxineiro que estava lá observando tudo de certo e de errado, mas a sua consciência separava. Isso é certo, eu devo fazer, isso é errado, não devo fazer. E aí, ele cresceu espiritualmente para as próximas encarnações. Embora não seja tão simples assim. Sabemos muito bem que os grandes de ontem, na trágica história humana, foram ferozes dominadores e queremos nos expressar ainda hoje com as insígnias da grandeza brutal de outros tempos. É esse o grande problema da humanidade. As pessoas se espelham em quem eles deveriam repudiar. E muitas das vezes desdenham quem eles deveriam copiar, imitar. Idolatrar é uma palavra pesada, então vamos procurar copiar ou imitar as atitudes deles. Por exemplo, Gandhi, toda uma vida centrada no bem e no bem-estar do seu povo. Gengis Khan apenas fez o mal. Quem que a gente deve estudar mais a história deles? Como dizia Aristides Lobo, o grande jornalista paulistano, materialista e tradutor de obras filosóficas, que acabou aceitando o espiritismo e proferindo na Biblioteca Municipal uma memorável palestra sobre sua conversão. Olha que interessante, ele era materialista, traduzia livros filosóficos, traduzia várias obras, e em um dado momento, então, ele vai aceitar a doutrina espírita, vai dar uma lida, se encanta por ela, se converte. Aí ele dá uma resposta maravilhosa. O que é estranho no meio espírita é que tenho encontrado muitos patifes reencarnados, mas nenhum camponês ou lixeiro honesto. Essa frase é muito importante, porque as pessoas querem ser uma grande autoridade do passado que não passou de um patife. E às vezes, conforme citamos o exemplo anterior, aqueles que trabalhavam nos bastidores foram pessoas muito mais idôneas, muito mais consentâneas com a justiça divina, aprenderam os erros e os acertos observando os exageros e as infantilidades, as insanidades dos seus superiores. Então, vamos rever nossos atos. E também, como dissemos anteriormente, esses patífices é que precisam da reeducação espírita.
Já aqueles que foram honestos e idôneos, qualquer religião os conduz ao Pai, porque eles já têm idoneidade no coração. A conduta deles é naturalmente espírita no conceito de Kardec. Se nos fosse benéfico lembrar as encarnações anteriores, é evidente que as lembraríamos. Essas lembranças estão em nós mesmos, gravadas em nossa consciência profunda. Mas, em nosso benefício, as lembranças do passado são filtradas ao passar da consciência subliminar à consciência supraliminar. Nós não podemos ter acesso às nossas vidas passadas todas. Tem pessoas que até duvidam que tenhamos memória para lembrar todas elas. Mas Rochester nos mostra a vida dos egípcios, de um grupo de espíritos egípcios, de 3.500 anos antes de Cristo até 1900, quando ele escreveu os livros. Então, é possível lembrar um período aí de quase 5.000 anos, praticamente 5.000 anos. É possível. Nem todos os espíritos vão lembrar, mas tem aqueles que lembram. Mas qual o benefício? Aqui serve-nos lembrar de tudo isso. E quando estávamos lendo os Velados de Capela, um texto tirado do livro Rômulo e o Evangelho, mostra a comunicação de João Batista que falava, aliás, de João Evangelista, que ele nos dizia que, ao olhar para aqueles homens que se entregavam a todos os impulsos da carne, ele ficava com pena, porque eles eram mais velhos do que a terra. Ele estava falando dos homens primitivos. Eram mais velhos do que a terra, mas ainda não dominavam a carne. Passados 50.000 anos, 100.000 anos que estamos aqui, nessa luta para melhorarmos como seres humanos, ainda tem gente que fala, a carne é fraca, não consigo me conter. Mas o espírito indisciplinado dá asas aos hormônios em desalinhos. O filtro protetor só permite que passem pela linha divisória de limiar os resultados de nossas experiências anteriores em forma de aspirações, aptidões, tendências, vocações e, sobretudo, os propósitos de não regredirmos jamais aquelas condições negativas que devemos esquecer ou sublimar. Este problema das reencarnações anteriores é sempre disfarçado pela declaração de que a lembrança serve para provar o princípio da reencarnação. Mas tudo tem um propósito. Há pessoas que é necessário passar pela recordação de pelo menos uma vida passada para eles mudarem tudo na vida deles aqui. Mas outros, eles têm que deixar tudo sepultadinho lá, esquecidinho lá, para seguir o caminho evolutivo, vigiando quais são as suas aspirações, aptidões, tendências e vocações. Observemos-nos quais são as nossas aspirações, aptidões, tendências e vocações, e aí nós buscaremos o propósito de progredir, de ascender ao plano espiritual. Na realidade, o que em geral se busca não é isso, mas uma base maior e tanto mais impressionante quanto aureolada pelo maravilhoso para o nosso prestígio atual no meio espírita. Esquecemos-nos, porém, de que a revelação dessas supostas lembranças serve também para nos ridicularizar ante os espíritas de bom senso e a grande maioria não espírita. E o que é pior, servem para ridicularizar a teoria da reencarnação e o próprio espiritismo perante os meios culturais. Então, como a maioria das pessoas fazem, entre aspas, regressões para assim acharem um grande príncipe do passado, uma grande autoridade do passado, mesmo que essa pessoa tenha sido um grande patife, um grande hipócrita, uma pessoa desprezível, então, quem são os espíritas? É preferível, para o nosso próprio bem-estar, guardarmos essas lembranças onde elas estão, bem sepultadinhas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, para agirmos hoje, conscientes das nossas responsabilidades, do nosso dever a cumprir. Acontece o mesmo na questão dos passes. É natural a nossa tendência para a simulação, o disfarce. Engenheiro, diferente nome, né? É isso mesmo, engenheiro, dedicou volumoso estudo a essa questão.
Nas competições da vida tem muita importância a aparência. Somos sempre tratados pelo prestígio das aparências. O funcionário subalterno de uma repartição pública aturde o público com exigências de toda espécie, inteiramente desnecessárias, para fazer valer a importância do seu cargo, o que vale dizer a sua importância. Então, cada um quer dar uma importância maior àquilo que faz. Eu tive um professor que ele chegava na sala e começava a falar muito alto, começava a fazer as explicações, pulava a etapa da explicação que ele não lembrava mais. A gente olhava para ele assim, não entendi. Ele começava a gritar. Um dia saiu todo mundo da sala na aula dele. Quando ele chegou, não tinha ninguém na sala e vieram 2 alunos, foram conversar com ele. Ele falou assim, mas nunca passei por isso antes. Aí fizeram as devidas conversas com ele, porque fora dessa manifestação, ele não aceitava o diálogo, a conversa. Aí ele aceitou a conversa por umas 4, 5 aulas, depois começou de novo. Eu falei, opa, alto lá, não foi isso que o senhor prometeu, não. Aí um dia, na hora do intervalo, ele falou assim, se fosse na época X, isso não aconteceria. Aí todo mundo ficou olhando para ele. Passado um ano, ele se aposentou, terminou sua vida com Alzheimer. Então, gente, nós temos que procurar entender a nossa existência, entender a nossa caminhada como um princípio de crescimento constante, aprimoramento constante. Se a gente não procura se aprimorar constantemente, a gente pula etapas importantes na hora de explicar para o outro. E aí, aquilo que para nós é óbvio, a gente pula aquela etapa, mas para o outro é desconhecido. E aí, vem os grandes problemas. Por isso, vamos abandonar essa ideia de querer achar que somos importantes demais. E um detalhe importante é que o professor pulava essas etapas exatamente para ferrar as pessoas, porque ele sabia que pulando essa etapa o aluno não tiraria boa nota, porque ele achava bonito que os alunos tirassem nota baixa com ele. Tem isso também. Então ele citou aqui na questão do funcionário público, que quer dar muita importância ao seu cargo, uma importância maior do que tem, mas tem os professores também que têm esse terrível defeito, essa terrível tendência de tomar atitudes inconsequentes que prejudicam os alunos em prol de beneficiar a si mesmo, em vez de procurar fazer o possível para ter um agregado de forças para que todos possam aprender e crescer. Formam-se ordens honoríficas numerosas para conceder comendas e latarias variadas aos compradores de importância. Pessoas de poucos recursos gastam o que não podem para falar grosso no meio social. É conhecida a preferência dos homens de pequena estatura pelos automóveis rabo de peixe. Hoje não existe mais aqueles automóveis rabo de peixe, né? Eram uns carros grandões que tinha a traseira mais... Tinha uns enfeites parecendo rabo de peixe na traseira. Pesquisas eram feitas, tendências eram observadas. Hoje, normalmente, fazem carros mais altos para algumas pessoas e as pessoas começam a se sentir forte no trânsito, dá fechada nos outros. São coisas delicadas. Então, e o trânsito sempre é um grande tchan para a gente fazer as nossas observações, para a gente dar os exemplos do nosso dia a dia. As universidades se enchem de alunos que lutam para a conquista de um título que lhes dê prestígio, pouco interessados no conhecimento a adquirir no seu desenvolvimento cultural. Os fardões acadêmicos transformam muitos escritores de valor em múmias comedoras de bolacha. É tão natural essa tendência que geralmente não se percebe o ridículo de todas essas coisas. Aqui ele foi fundo, né? A maioria das pessoas querem ter um título acadêmico, querem ter um título de curso superior. Mas quantos querem realmente fazer valer os seus títulos superiores? Quantos querem realmente fazer valer aquilo que eles são, aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem? Logicamente que todos estão ali para buscar um aprendizado. Todos estão ali para buscar um conhecimento.
Mas qual o objetivo de adquirir esse aprendizado, esse conhecimento? Alguns não. Simplesmente estão lá. Para quê? De que forma? Para onde vão? O que vão conseguir? Só Deus sabe. E aí, aqueles que escrevem coisas de qualidade são pouco valorizados, os que escrevem bobeira são muito valorizados. São os paradoxos da nossa sociedade atual. É também natural que essa tendência exista no meio espírita, apesar de todas as advertências doutrinárias sobre as efemeridades das glórias mundanas. Aprendamos a valorizar as pessoas pelo que eles são. Chico era um escriturário. Ele ganhou a vida inteira um salário mínimo, depois ele pediu um aumento para poder comprar os remédios e o governo deu um aumento maior para ele porque ele precisava de comprar vários remédios e o dinheiro não dava. Então, a sua aposentadoria, a sua pensão foi aumentada para que ele pudesse ter isso. Esse direito de ter essa comodidade dele poder comprar os remédios com o próprio dinheirinho dele. E tão humilde, né, que pediu. E o governo fez o projeto de lei, o Congresso aprovou, ninguém questionou. Mas nós, às vezes, queremos valorizar no meio espírita quem tem dinheiro, quem tem boa posição social, quem tem bom emprego, quem tem títulos. E, às vezes, as pessoas não têm condições de gerenciar a doutrina espírita conforme se espera que gerencie. Os títulos do mundo são títulos do mundo, os títulos espirituais são conquistas do espírito. O exemplo de Jesus, o rabi popular, que não procurou as investiduras do templo, foi soterrado pelas honrarias após morte, que lhe conferiram, transformando-o até mesmo num terço de Deus. Começar a criar e inventar um conjunto de atitudes e ações que não condizem com aquilo que se espera de um cristão, mas acharam que aquilo que era o certo, que aquilo que deveria fazer. Qual a finalidade? Qual o objetivo? E transformado em terço de Deus, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é um terço. Ele não é nem Jesus mais. Ora, uma terceira parte de Deus, projetada na Terra, podia dar-se ao luxo de não ligar para as coisas do mundo. Mas nós, os homens, não podemos fazer isso. Toda a suntuosidade do templo e das suas prerrogativas que Jesus rejeitou foi transformada na suntuosidade das igrejas cristãs e nas ordenações sacerdotais, com sua hierarquia e seu ritualismo complicado. Todas as religiões do passado tinham seus rituais promocionais dentro da carreira eclesiástica. Quando Jesus estabeleceu o cristianismo, e no meio hebraico, esse processo não era tão complicado assim, tinha lá uma hierarquia estabelecida por vários padrões já contidos dentro da sociedade. Mas tinha que estudar para chegar a ser um sumo sacerdote. Não conheço muito esse trâmite, né? Mas era bem mais simples do que nos outros. E nos outros, principalmente os egípcios, tinha uma série de rituais de isolamento, de meditação, de passar fome, de jejum. A pessoa tinha que fazer um conjunto de exercícios até alcançar aquele objetivo de ter aqueles conhecimentos, de ter aqueles poderes psíquicos que eles queriam. Logicamente que esses espíritos depois não tinha mais como reencarnar no Egito. O Egito já estava degradado pelas guerras e pelas inúmeras atitudes malsãs dos homens que o geriram, principalmente após Moisés. Aí, eles vão reencarnar na Grécia, vão reencarnar também em Israel, vão reencarnar também em Roma, e quando surge o cristianismo, esses espíritos começam, que já tinham funções eclesiásticas nas religiões então existentes, eles começam a fazer uma adaptação. E nessa adaptação, eles, pela força que eles tinham no meio político, impuseram as regras e esqueceram o cristianismo. Então, vencer tendências é uma coisa muito complicada. Eu lembro quando eu fui fazer a crisma, né? E aí não poderia perguntar nada ao bispo. Mas por que não pode?
Aí a professora perguntou assim para mim: e o que você queria perguntar para o bispo? Falei: por que a igreja tem feito para tirar as pessoas da fome e da miséria? Eu disse: Gelson do céu, não pergunta isso. E tinha uns 12, uns 15 anos. Então, a gente tem que ter cuidado em tudo. E, logicamente, essa ideia de que fazer para tirar as pessoas da fome e da miséria é que me levou para o Espiritismo, porque é uma religião que ensina a fazer a caridade. E o exemplo era, na época, o Chico Xavier, com todas as atitudes que ele tomava. No Espiritismo, os homens não iriam perder, de um momento para outro, essa tendência da espécie. Como a doutrina não permite as regalias do sistema igrejeiro, era necessário arranjar alguns substitutivos. Um deles é o das graduações mediúnicas e das reencarnações suntuosas. Surgiram e surgem constantemente as complicações da prática. O passe tornou-se popular pela sua eficácia. Aí, gente, nós vamos ver aqui que como a gente não consegue se transformar, como já explicamos anteriormente, então começa a criar algumas coisinhas diferentes. Aí começa a criar as gradações mediúnicas, e às vezes dentro de uma casa tem que ter aquele que tem o poder de decisão final. Tudo bem. Seja o mais experiente, aquele que mais conhece a doutrina espírita, mas também deve ter um conselho de médiuns. Por que não? Para todos debaterem aquele assunto, debaterem sobre aquela possibilidade ou não daquela ação, daquela atitude. Então nós temos que aprender a trabalhar também em grupo. Kardec não trabalhou sozinho. Ele tinha um grupo que trabalhava com ele. Eles debatiam. A decisão final era dele. Mas eles debatiam. E no caso hoje da doutrina espírita, que nós não temos um Kardec, nós temos que ver aquele que mais conhece, aquele que tem mais lucidez, para tomarmos atitudes compatíveis com as necessidades espíritas. Então, todo o trabalho que nós vamos fazer, todas as atitudes que nós vamos tomar, tem que passar por vários crivos, por várias situações que nos remeta a condições de entendimento superior, a condições de entendimento em que as bênçãos do amor se façam presente para nossas vidas. E aí, nós temos que procurar, então, fazer certas observações para ver se nós estamos realmente agindo de forma compatível com a doutrina espírita ou compatível com as nossas tendências interiores, com as nossas vaidades. As pessoas que desejam realmente iniciar-se no espiritismo devem compreender, antes de tudo, que espiritismo é simplicidade e bom senso. Fora disso, o que temos são encenações que desvirtuam a doutrina. São essas invigilâncias que ameaçam a prática espírita. E então, mas além da simplicidade, a doutrina espírita requer estudo, requer compreensão, requer debates, seminários, para podermos ouvir sobre aquele assunto, para podermos falar sobre aquele assunto, entender sobre aquele assunto. Então, faz-se necessário compreendermos que a doutrina espírita tem que trazer para nós, tem como proposta, trazer para nós informações. E à medida que nós vamos ampliando os conceitos da doutrina espírita, porque o André Luiz amplia todos os conceitos da doutrina espírita, e o que ele escreve através do Chico, agora que a ciência vem descobrindo que realmente é daquele jeito, e tem coisas ali que a gente nem viu ainda, que a gente lê, mas a gente não absorveu, nem para fazer reflexão, assim como nas obras básicas. Então tem muitas informações que precisam ser estudadas, debatidas e meditadas. Ninguém deseja que os espíritas sejam ignorantes, mas é evidente que devem ser simples e humildes, compreendendo que nem Salomão se vestia com a beleza das flores simples do campo. Temos que superar o fermento dos fariseus, se quisermos realmente fazer-nos dignos do espiritismo. E aí nós temos que aprender e aprender. As lições de humildade são conquistadas à medida que vamos evangelizando nossos espíritos, à medida que vamos trocando informação, à medida que vamos estudando. É necessário estudar, é necessário compreender, é necessário estar sempre buscando aprendizados novos, informações novas. Faz-se necessário, então, um aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos, faz-se necessário, então, um aperfeiçoamento das nossas ideias.
Mediunidade prática. Mais um capítulo do livro Conceituação da Mediunidade, em que nós vamos aprendendo o quanto é importante aprender a ser espírita, o quanto que é importante aprender a vivenciar o espiritismo. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo para os grandes empreendimentos da vida.